Muito bem, ontem nós vimos que no Senhor a diversidade é convergida a um referencial absoluto. Nós estamos fazendo um recorte na carta de Paulo aos Efésios. Não é fácil isso, porque apesar de uma carta pequena, quando você abre a carta, à luz do trabalho feito, não é? Nas traduções, você tem 6 capítulos. Então, nesse sentido, é um livro pequeno nas Escrituras. Mas ele tem tantas informações, tantas ênfases teológicas, que leva tempo para expor. A última vez que expus esse livro, eu estava em Manaus, na igreja de Cachoeirinha, só para você ter noção das informações, ou da quantidade de informações e ênfases que ele tem, e nós levamos quase 3 anos expondo este livro. Então, fazer um recorte nesta carta não é algo fácil, porque a gente quer compartilhar tudo que está ali, mas não dá para fazer isso, a não ser que a gente comece hoje e vai terminar daqui a algumas semanas. Mas nós temos feito um recorte visando o tema que nos foi proposto, a unidade em meio à diversidade. E então, em 3 subtemas, nós trabalhamos ontem que no Senhor a diversidade ela é convertida a um referencial absoluto. Basicamente o que vimos, 2 pontos. A primeira coisa, o primeiro ponto é que a diversidade ela é considerada, ela é mantida, ela está na carta como está em toda a Escritura, porque ela é fruto da criação do Senhor. Ela não é decididamente um problema. Desde que, e aí nós vimos o segundo ponto, que convergida para um centro unificador. E nesse caso, o Senhor Deus, e de maneira aproximada do seu povo, de maneira aproximada de sua igreja, o Senhor Jesus Cristo. E isso nos leva ao segundo subtema desta manhã. No Senhor, a diversidade... já estava, né? No Senhor, a diversidade é disciplinada. Se ela é corrigida, ou a partir desta... se ela é convergida, a partir desta conversão, ela é disciplinada. Abra sua Bíblia no texto que foi lido nesta manhã, Efésios capítulo 4, nós voltamos ao verso 17, e iremos neste recorte até o verso 2 do capítulo 5. Então, nós já lemos o texto, eu vou voltar a alguns versos na progressão da mensagem. A diversidade jamais é eliminada. Ela é mantida e ela é enriquecida em um centro unificador que a amadurece. Veremos isso à noite, se o Senhor permitir. E potencializa as suas qualidades, tornando os relacionamentos mais vívidos, pelo prevalecer da humildade, da mansidão, da paciência, da compaixão, produzindo unidade, como observamos ontem no início do capítulo 4. E quando a unidade, veja, quando a unidade ela é estabelecida, meus irmãos, quando ela é estabelecida, parece que nada pode detê-la. Em meio à diversidade, quando toda a diversidade é centralizada num ponto, num referencial, quando as pessoas assumem um projeto, e assumir um projeto é uma forma, é um meio de produzir ou de conduzir as pessoas à unidade, ou à diversidade nesta unidade.
quando ela é estabelecida, parece que nada pode detê-la, a não ser o próprio Criador. Nós podemos ilustrar isso de várias formas. Eu vou chamar a sua atenção nesta introdução para dois textos, um no Antigo e um no Novo Testamento. Ok? Nós podemos, e é só uma ilustração, nós podemos ilustrar isso, eu acho muito interessante esse texto, lá com o texto de Gênesis capítulo 11. Dá uma olhada no texto de Gênesis capítulo 11. É um texto belíssimo. E como eu disse, vamos só chamar a sua atenção para esse texto. A tal construção da cidade da Torre de Babel. Você conhece a história, não conhece? Eu acho incrível isso aqui. Olha o que ele diz. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, ou de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vocês se lembram da ordem que o Senhor deu para a criação, para os homens? Qual foi a ordem? Crescei, multiplicai-vos e espalhai, e enchei a terra. E aqui, sob a liderança de um homem, Nimrod, eles tomam essa decisão: vamos construir uma cidade e uma torre. E qual é o objetivo? Para que a gente não se espalhe, para que a gente fique aqui. E aí olha que coisa interessante, verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, olha, presta atenção. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E o Senhor então diz: vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Interessante, né? O próprio Senhor, e eu quero chamar a sua atenção para essa ilustração. O próprio Senhor olha um movimento de rebeldia, preste atenção, é um movimento de rebeldia. E a primeira coisa que espanta é que a diversidade foi unificada num propósito rebelde. Eles assumiram um projeto, e por assumirem um projeto, eles então se tornaram um nesse projeto. O próprio Criador olha e diz: nada poderá detê-los. Eu fico sempre pensando, quando vejo esse texto, se nada pode deter pessoas que assumiram um projeto rebelde como fruto do seu abraçar, dos seus esforços, eu fico imaginando quando as pessoas fazem isso debaixo da vontade do Senhor. E aí o próprio Senhor, nesse caso, vem e causa dissolução, causa divisão, provoca divisão. Então nós podemos ilustrar isso em muitos textos como este. Podemos ilustrar isso como o texto de ontem. Veja aí, Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Eu posso ler o verso 11 e 12 e então o 15 e 16. Diz assim, Efésios 4, 11, 12: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, aí nós temos aí um breve caminho, uma fórmula, uma indicação da fórmula para a edificação da igreja do Senhor, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deixa eu lhes fazer a pergunta, já que vocês vão fazer para mim no final, eu já adianto que eu não sei se eu vou responder, ok? Então eu faço pergunta antes, ok?
Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós. É a igreja. E isso inclui aqueles que assumem as funções mencionadas no verso 11, mediante a capacitação que o Senhor dá. A liderança da igreja, ou aqueles que vão nortear a igreja, para produzir aperfeiçoamento nos santos. Os santos somos nós, é a igreja. Agora a pergunta é, para que os santos precisam ser aperfeiçoados? Olhe para o verso e diga para mim, qual é o próximo movimento? Para o desempenho do seu serviço. E aí vem a segunda pergunta, para que eles precisam realizar tais serviços? Aí vem a afirmação final, para a edificação do corpo de Cristo. A fórmula para edificar a igreja, simplificada nesse texto, não só neste verso, mas no texto, é cada um, diversidade, unido no corpo de Cristo, mediante capacitação que recebera, é aperfeiçoado servindo ao Senhor, e isso provoca a edificação da igreja. Todo mundo é edificado. É o que ele vai fechar com os versos 15 e 16. Vamos lá. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Todo mundo está aqui. Você se vê aqui? Você está se vendo aqui dentro? Vê seu retrato aqui? Só tem um jeito, uma forma de você não estar inserido aqui: não ser igreja, não ser de Cristo, não ser salvo. Não. Não importa a idade, não importa se você chegou cedo, não importa se a seus olhos você chegou tarde. Considerando a idade, considerando o seu vigor, cada um recebeu capacitação do Senhor e o adora servindo mediante esta capacitação, fazendo a sua parte, porque há diversidade nos serviços, há diversidade nas capacitações para realizar os serviços e há diversidade nas realizações. Você pode ou poderia exercitar o seu serviço de uma forma, com um vigor, aos 20 anos, e provavelmente vai exercitar esse serviço, o mesmo serviço, com um outro vigor aos 80, e talvez de uma outra forma, mas cada um faz a sua parte. Ninguém é convertido para ser espectador. Ninguém é convertido para vir à igreja, sentar e receber, simplesmente. Nós temos que participar disso, ser instruído, receber, isso faz parte. Mas servir ao Senhor, servindo uns aos outros, e assim toda a igreja é edificada. Então perceba que a limitação, ela não está na existência e na preservação da diversidade. Isso não é um problema. Mas na ausência de um centro unificador, ou na existência de um centro unificador pecaminoso, que pode até unir as pessoas, mas pelas razões equivocadas. Por isso a diversidade carece de ser convergida ao Senhor e então disciplinada para produzir resultados. E é isso que queremos ver. Vamos ver agora se vai. Então, a primeira coisa que queremos ver, versos 17 a 24,
é que a dinâmica de nosso viver é um constante reaprendizado. Eu quero voltar a este ponto que consideramos ontem. Quero enfatizar este ponto, porque este texto, versos 17 a 24, ele serve de transição entre a mensagem de ontem e esta. Por isso, eu trago novamente para a breve reflexão, ok? Vamos olhar para ele de novo? Então, capítulo 4, versos 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como vimos ontem, a conversão implica em mudança de direção, mudança de vida, que inclui tudo, absolutamente tudo. Nada fica de fora. Evite, meu irmão e minha irmã, qualquer tipo de dicotomia, porque isso é estratégia da nossa alma, isso é estratégia deste mundo, do sistema deste mundo. Isso é estratégia de qualquer coisa que nos permita ou nos impulsione a não olharmos para o Senhor e a entendermos o que o Senhor requer de nós. Tudo em nossa vida, você está ouvindo? Tudo em nossa vida passa pela conversão ao Senhor. Pensamentos, sentimentos, palavras, ações, relacionamentos, gostos, trabalho, diversão, tudo que você pensar, tudo que você conhece. Uma firma, eu imagino que tem pessoas aqui que estão envolvidos em algum tipo de trabalho, negócio. Uma firma que abre falência admite fracasso no gerir de sua estrutura. Ok? É inadmissível que, ao abrir falência, essa empresa, ela retome o processo de recondução de seu funcionamento, seguindo na mesma direção que antes, planejando e fazendo as mesmas coisas, pelos mesmos princípios, usando as mesmas ferramentas. É inadmissível isso, porque tudo isso foi o que a levou à falência. Há necessidade de mudança. Concorda comigo? Assim é com o viver em Cristo. Agora, submetendo-se ao seu senhorio, a mansidão encontra seu lugar, produzindo paciência, facilitando o surgimento da compaixão, resultando em unidade. É inadmissível, da mesma forma como eu mencionei a empresa, é inadmissível continuar a viver, é isso que Paulo diz no texto, segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Por isso ele vai dizer: vocês não podem mais andar assim. Não podem mais andar como gentios, como aqueles que não foram alcançados pelo Senhor, não estão em Cristo, que não têm que se submeter a Ele, que não podem compreender, porque eles estão completamente mortos em seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Vivendo sob a direção, sob um sistema mundano,
que é coordenado por Satanás e que cria o ambiente perfeito, adequado, para que a natureza pecaminosa, a natureza humana, maniete o homem, mantendo-o preso aos seus desejos, plantando desejos no seu coração, para que a pessoa viva em busca de satisfazer os desejos. É assim que as Escrituras apresentam a realidade do ser humano, é assim que Paulo apresenta esta realidade dentro desta carta. A natureza pecaminosa, meu irmão, minha irmã, ela não planta um desejo no nosso coração e vira para a gente e diz: oi, prazer, natureza pecaminosa, eu plantei um desejo no seu coração, e você vai correr atrás de satisfazer esse desejo, e você vai se ferrar com isso, vai se afundar por buscar atender esse desejo. Não é assim que ela faz. Sabe como ela faz? E talvez você já tenha ouvido isso. Ela planta um desejo no seu coração e sopra no seu ouvido: é seu, genuinamente seu, nasceu de você, você merece, isso é natural em você, como todos os outros, você merece ser feliz, e você vai ser feliz se você satisfazer, alcançar e satisfazer esse desejo que foi plantado, que nasceu em você, mas no final das contas, que foi plantado por ela. Efésios 2, de 1 a 3, é exatamente o que Paulo apresenta, um quadro terrível, letárgico, de morte espiritual. Agora, submetendo-se ao senhorio do Senhor, é inadmissível continuar a viver pela vaidade de nossos próprios pensamentos. Por quê? Porque nós falimos. Nós assumimos falência. O nosso senhorio nos levou à falência. Ele nos conduzia à morte. Logo, não podemos mais agir em meio à ignorância no conhecimento e nas ações e reações, sendo impacientes, cultivando grande dificuldade em amar, em perdoar, em ter compaixão e tendo como resultado a dissolução. São as características apresentadas nos versos 17 a 19. A dinâmica do despojar e do revestir, ocorrida em nossa conversão, ela precisa ser renovada constantemente, numa espécie de disciplina espiritual. E é exatamente o que o autor nos mostra. A dinâmica de nosso viver é um constante reaprendizado que deve incluir a prática. Olha os versos 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O pecado separa o homem de Deus e o escraviza, o mantém cativo, morto em seus delitos e pecados. Os pecados cometidos são manifestações externas, visíveis, de algo que está enfermo, de algo que está dentro. Um coração enfermo, sem cura,
sem esperança, se depender de si mesmo. Um coração sem liberdade para não pecar, ouviu? Um coração sem liberdade para não pecar, sem liberdade para agir conforme os preceitos de Deus, sem liberdade para ser santo. Ele não entende isso. Não consegue compreender. Consequentemente, não consegue experimentar, não consegue viver. Quando a salvação em Cristo alcança o homem, ele é libertado da escravidão do pecado. Nós estamos vendo esse texto, mas eu quero relembrá-lo de outros 3 textos, só para você perceber que isso não é uma exclusividade da carta de Paulo aos Efésios, mas é uma realidade nas Escrituras. Então ouça 3 breves textos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Outro texto. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, verso 22. Agora veja uma escrita de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. O homem é libertado da escravidão do pecado, porém tornado servo de Deus em Cristo Jesus, e isso inclui a realidade de sua vida aqui, antes da infinitude que está por vir. O Senhor olha para essa realidade aplicada aqui. Aliás, o que está por vir, meu irmão, minha irmã, é só consequência. O que está por vir depois da morte ou da volta do Senhor será só consequência. Consequência de quê? Do que vivemos aqui, nesta vida. É o que o apóstolo apresenta na sequência do texto que nós lemos, no verso 25, quando ele diz: por isso, à luz de tudo o que expôs até aqui, Paulo exemplifica as ações que revelam o viver coerente com a vocação recebida, como resultado de receber a Cristo, despojando e revestindo-se de uma nova realidade. Então ele vai considerar isso e ele vai exemplificar isso para os seus leitores. Nós vimos que não podemos viver como vivem os salvos, ou os não salvos, que não possuem a vocação de ser igreja. Porque o nosso estado foi mudado a partir da conversão. E nós entendemos que a dinâmica ocorrida na conversão de despojar e revestir deve ser continuada através da renovação de nosso raciocínio. E como consequência de tudo isso, nós somos exortados a viver em meio a um padrão, com resultado determinado por Deus. Então, à luz do que ele escreve do verso 25 ao 32, você consegue perceber isso no texto? Eu vou simplificar o que ele escreve. Nós não temos liberdade para mentir. Mas não existe mais. Sabe com o que Paulo faz? É mais ou menos o seguinte: ele pega o seu leitor e ele vai conduzindo progressivamente para o canto da sala. Imagine o canto aqui onde fica o rapaz do baixo. E ele vai conduzindo. Então pense em você. Eu vou pensar em mim. Ele vai te conduzindo para aquele canto, e cada vez que ele vai escrevendo e desenvolvendo, você vai indo para trás, e ele vai entendendo, e ele vai jogando você no canto, e depois que você está ali no canto, isso é uma forma só de ilustrar, ele vem correndo e salta com os 2 pés no peito.
não existe mais. Em Cristo, a diversidade está lá. Eu vou exemplificar. Ela está lá. Mas em Cristo, não existe mais para viver como uma utopia, como se fôssemos autônomos, para viver pela vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós não temos liberdade para mentir, verso 25. Nós não temos a liberdade para pecar por meio da ira. Nós não temos liberdade para roubar ou destinar o fruto do trabalho. Nós não temos liberdade para falar o que desejar. Eu quero chamar a sua atenção para exemplificar, porque eu acho que isso pega todo mundo, de um jeito ou de outro. Olha aí, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você foi salvo por Deus em Cristo Jesus, tem de viver em coerência com a vocação recebida, e você não tem liberdade para falar o que bem entender, como bem entender, conteúdo e forma. Ah, mas pastor, veja bem, meus pais, meus avós, quer dizer, a minha tradição familiar, que envolve a minha parentela, sempre foi assim, e sempre, meu pai também, e eu, sabe, não existe tradição familiar nesse sentido, não existe tradição de cultura, não importa se você é do sul e sudeste, ou norte e nordeste, há diversidade, nós somos diferentes, falamos de maneira diferente, eu puxo X, você faz outras coisas, eu acho vocês engraçados falando, eu não acho não, é só para dizer, porque para mim fica no meu ouvido, vocês ficam no neutro, né? Fica o correto, mas quando eu ouço um paulista no interior, como um bom carioca, eu tenho que mexer com paulista. Então, quando eu ouço um paulista no interior dizendo, abre a porta, eu acho engraçado. Mas quando ele me ouve falando como eu falo, ele também curte com a minha cara. Nós temos tons diferentes. Uns podem ser mais poéticos, outros podem ser mais sérios, ou práticos, melhor dizendo. Existe diversidade, mas não existe autonomia. Nós não estamos livres, jogados à sorte ou a nós mesmos. Não é o nosso coração, é a nossa vontade, o que a gente acha, o que a gente gosta, que tem que definir o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente diz, o que a gente executa. Nós temos um referencial absoluto que unifica a diversidade, dando um padrão, dando um norte. E é vivendo esse norte em meio à diversidade que nós adoramos ao Senhor. Nós não temos liberdade para falar o que bem entendermos, conteúdo e forma. Nós temos liberdade, no Senhor, nós temos liberdade para edificar com o que sai da nossa boca. Se o que sai da nossa boca não edifica, não deve sair. E aí então é um exercício progressivo, disciplina espiritual, à luz desse referencial, olhando para ele, para eu mudar o que está errado, para eu ser aperfeiçoado. Essa é minha adoração ao Senhor, não é somente vir à igreja e cantar, e ouvir a mensagem, é viver essa mensagem no dia a dia, nos meus relacionamentos, a começar em casa, partindo para a vizinhança, para o trabalho, para a escola, para o contato e convívio com as pessoas, para a maneira como eu trabalho, a maneira como eu faço negócio, a maneira como eu me divirto e planejo o meu orçamento e tantas outras coisas. É assim que nós adoramos ao Senhor, é assim que somos aperfeiçoados pelo Senhor.
Nós não temos liberdade para agir fora do padrão espiritual. Não temos liberdade para alimentar, como ele diz no texto, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e a maldade. Nós não temos liberdade para não perdoar. Nós não temos liberdade para negligenciar o amor, que é e vem do Senhor. Então o texto, entenda, o texto revela uma constante dinâmica de disciplina espiritual quando exercitamos o aprendizado por meio de nossas ações. Eu lembro, isso me faz lembrar de um livro bem prático, que li há muitos anos atrás, mas que eu, às vezes, uso ainda para discipular algumas pessoas. Um livro de Charles Swindoll, chamado Firme Seus Valores. O primeiro capítulo, ouça bem isso, o primeiro capítulo, ele fala sobre prioridades. E usando o 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele apresenta 4 alicerces, 4 prioridades, 4 alicerces para todo crente. O primeiro é base bíblica. Tudo depende do que vem do Senhor, é Ele que nos orienta, é a base bíblica. Sabe qual é o segundo? Autenticidade. E aí alguém pode se levantar e dar um salto na cadeira e dizer, eu sou autêntico. E às vezes é um autêntico pecador. Porque a autenticidade, à luz das Escrituras, e ele expõe isso, não é falar o que bem entende, como bem entende, com a desculpa de que é pelo menos autêntico. Não, a autenticidade é viver aquilo que se aprende nas Escrituras. Você olhou e aprendeu, foi confrontado, está errado o que você vive, tem de mudar. Está certo o que você vive, louva ao Senhor e tende a ser aperfeiçoado. Isso é autenticidade. Não é ouvir a mensagem e deixar ela no esquecimento, na memória. A diversidade, ela não é submetida, meu irmão, minha irmã, à uniformidade, mas disciplinada sob um centro unificador, Cristo e o seu Evangelho. Então, a dinâmica de nosso viver é um constante reaprendizado que deve incluir a prática e, finalmente, redundando no resultado do discipulado, ser como Cristo. Olha o capítulo 5, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não somente saber que nada acontece por acaso e que não estamos entregues à sorte, e que Deus traçou um projeto antes da fundação do mundo e que o executa a partir da criação e que fazemos parte deste plano efetivamente por meio de Cristo a partir de nossa conversão. Isso é muito importante, temos que saber, mas não somente saber, mas a partir deste conhecimento, viver Cristo, em Cristo, como Cristo, para Cristo. Lembre-se que nesta segunda e última sessão da carta, a partir do capítulo 4, Paulo iniciou convocando seus leitores à coerência de um viver com a vocação que recebemos, sem desculpas. Agora, de forma direta, ele exorta seus leitores a imitar a Deus, vivendo como Cristo viveu. E a maneira que escolheu para simplificar o estilo de vida e as ações de Cristo foi citando o amor. Diz ele, andai em amor como Cristo, que também nos amou. Como? Olhe para o texto. Olhe para o texto, olhe para os versos 1 e 2. E eu pergunto para você, como? Como sabemos que ele realmente nos amou? Como que o texto responde essa pergunta? Alguém falou.
exatamente, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Percebe? O seu amor não fora simplesmente discurso, não foi simplesmente planejado e exposto em palavras, mas foi executado em obras, em ações sacrificiais, como oferta ao Pai. É assim que demonstramos amar. Deixa eu apresentar um tipo breve de definição do que entendo ser amor. Amar é dar ao outro aquilo que realmente precisa, sem esperar algo em troca. Existem 3 ênfases aqui. Primeiro, amar é dar. Segundo, é dar o que o outro realmente precisa. Isso não necessariamente é o que ele pede. Porque o que ele pede pode ser pecaminoso, e não está correto, e não vai ser bom para ele, não vai edificar. Mas é o que o outro realmente precisa na perspectiva de Deus, que é o nosso referencial absoluto. Então, amar é dar ao outro o que o outro realmente precisa, sem esperar em troca. O amor começa pela humildade, pela submissão a algo, a alguém, promovendo ações que aproximam. Lembra do que vimos? Humildade, mansidão, paciência, compaixão, promovendo unidade. Por isso, você se lembra do que Paulo escreveu, virando aí umas 2 páginas, 1 ou 2 páginas, que Paulo escreveu aos Filipenses acerca de Cristo? Olha o capítulo 2, somente versos 5 a 8. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 a 8, só para fazer uma ponte com outro texto. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que Paulo, o mesmo Paulo, aos Efésios, afirmou: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Nós fomos alvos do amor gracioso de Deus em Cristo. Logo, da mesma maneira, na mesma forma, devemos revelar o amor a nós concedido e em nós moldado à sua semelhança, sem amarras, sem segundas intenções, mas como nossa adoração a Deus. Tudo na vida é uma questão de adoração. O que difere é a quem adoramos. Ou adoramos a Deus, vivendo em conformidade com os seus princípios, com o seu evangelho, mostrando essa realidade no relacionamento com as pessoas, nos afazeres da vida. Ou adoramos a nós mesmos, usando de subídolos, coisas, pessoas, para satisfazer o ídolo maior, que somos nós, na busca de satisfazer os desejos do nosso coração. Você ama? O amor de Deus foi aplicado à sua vida? Se sim, o que comprova a sua existência? É notório o amor de Deus através do seu viver? Não somente no dia em que você está num ajuntamento solene, que é um dia espetacular, e nós normalmente nos
moldamos ao contexto, somos moldados ao contexto. Mas quando você está no seu dia a dia, no seu cotidiano, como o amor de Deus é revelado através de você, tem de ser revelado. Caso contrário, será amor? Você ama? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Nós precisamos responder ao Senhor.